Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui nesta tarde de quarta-feira, hoje 25 de outubro de 2023. Que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Nós servimos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, um Deus que conhece todas as coisas. Então, eu e você podemos dobrar o nosso joelho, ou em pé mesmo, aonde nós estivermos, e clamar esse Deus, que Ele vem, que Ele sabe, que Ele conhece aquilo que nós estamos precisando, aquilo que estamos passando. Né? Talvez é uma cura que você precisa, talvez é uma provisão na vida financeira, talvez é uma porta aberta, talvez é um milagre que você está esperando na sua saúde, na sua família, seu esposo, seus filhos, não sei. Né? Talvez é um milagre na sua vida espiritual também. Né? Quem sabe você está aqui nesta tarde desanimado, desanimada, né? Sem forças, né? Querendo servir a Deus, mas não consegue. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te abençoar nesta tarde. Se você crê, o Senhor pode visitar a sua alma, a sua vida, aonde você estiver. E o desejo dele é ver você servindo a ele com alegria. Com todo o seu coração, com toda a sua alma. Com todo o seu ser. É isso que Deus quer de nós. Sinceridade, né? Somos falhos, somos pequenos, passivos a pecar, a falhar, mas o nosso Deus nos conhece a nossa estrutura. Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus procura pessoas imperfeitas para servir a Ele. E aos poucos, através da sua sujeição a Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando, vamos parecendo mais com Deus. Mas o dia perfeito, nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos com Ele, lá no céu. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos e amigos nesta tarde uma parábola de Jesus falando do rico e o Lázaro. Muito conhecido, tem até filme, livros, né, escrito, filmes, tantas coisas, né, sobre esse assunto, que está em Lucas, capítulo 16, lá no versos 19 em diante. Aqui diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui fala que havia um homem rico, é uma parábola, é uma história que Jesus conta, né? E havia esse homem rico, tinha tudo que queria, vivia esplendidamente, né? Vestia das melhores roupas da época, de linho finíssimo, era só os ricos que poderiam ter esse tipo de vestimenta. E vivia regalado, quer dizer, comia tudo que queria, tinha uma vida, né? Como se diz, ele tinha dinheiro para tudo. O que ele imaginasse na época, ele poderia comprar com o seu dinheiro. E havia também um certo mendigo. Olha o contraste, um rico demais, o outro miserável, pobre demais. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele. Além dele ser mendigo, pobre, não ter nada, ele era doente, irmãos. Cheio de chagas, cheio de doenças ali no corpo, né? Cheio talvez na carne viva, né? Uma pessoa, além de ser mendigo, e vivia cheia de chagas, cheia de doenças de pele ali na carne viva, sofrendo. Imagina nós, né? Cheio de poeira, cheio de mosquito. Olha que situação. E o outro rico, e ele muito pobre, o outro muito rico. Olha só, e esse mendigo, irmãos, esse homem que vivia nessa situação calamitosa, ele desejava alimentar-se das migalhas, ele não desejava nem de comer o que estava na mesa do rico. Ele desejava alimentar das migalhas, do que caía da mesa, porque na mesa do rico ele não ia comer mesmo, mas ele desejava aquilo que caía da mesa do rico. E olha só, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então, por isso que eu falo que eram doenças que talvez deixavam ele na carne viva, purulenta, aquela situação terrível.
e os cães eram os seus consoladores. Os cães lambia a chaga, aliviava talvez até a dor daquele cidadão. Olha que situação, irmãos. Está viajando comigo na palavra? E aconteceu que o mendigo morreu, a Bíblia nos diz. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui, irmãos, nós precisamos entender o que Jesus está ensinando. Né? Precisamos entender a palavra que Jesus quer passar para os seus ouvintes. Aquilo que Jesus quer ensinar, porque Jesus sempre usava parábolas. Sabe por que Jesus contou essa parábola? Isso aqui é uma história que não existia, uma parábola. Jesus ali usava esse tipo de ensinos para que pudesse impactar os seus ouvintes daquela época. E aqui Jesus usa essa parábola porque os judeus, eles tinham um pensamento que riqueza era aprovação de Deus e pobreza era desaprovação de Deus. Então Jesus precisava trabalhar na mente dos seus ouvintes, mudar esse tipo de expectativa que eles tinham. Eles viam como doença também era maldição de Deus. E saúde era a bênção de Deus. Eles viam dessa forma, mas nem sempre, irmãos. Precisamos entender. Talvez eu e você que me ouve, serve a Deus, é fiel e você está doente. Talvez você tenha um câncer, você tenha um tumor, você serve a Deus. Não é desaprovação de Deus, não é castigo de Deus. Isso é consequência do pecado lá no Éden. Isso é consequência do pecado. Jesus cura, mas nem todos vão ser curados. Nem todos. Nem todos vai ser curado. Jesus cura quem Ele quer. Isso não cabe a nós entendermos por que Deus age assim. Ele é soberano. Mas precisamos de ter uma visão, como nós vamos ver nesse texto, que a vida não termina aqui neste mundo. Não termina aqui. Nós vamos ver nesse texto também isso. Porque a Bíblia nos diz, e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, que foi sepultado em no Hades, lugar de tormento. Ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui Jesus queria desmistificar aquilo que eles criam, que os judeus criam, que os seus ouvintes criam. O mendigo foi para o seio de Abraão para ser consolado, não é porque ele era mendigo. Nós vamos entender isso hoje. Porque nem porque a pessoa é mendigo, miserável, vive numa vida dessa, ela vai ser salva por isso. Se ela não crer em Jesus, se ela não aceitar o sacrifício de Cristo, ela não vai ser salva. Nem ela e nem o rico. O rico também não é porque ele é rico e vai ser levado para o tormento. Não. Aqui nós vamos ver que Jesus está trazendo um ensino para desmistificar o que eles tinham na mente. Eles pensavam que todos ricos era porque Deus aprovava. Era aprovação de Deus. E a pobreza e a miséria era desaprovação de Deus. Isso é um erro. Aqui nós vemos que, lógico, como eu já disse aqui, o mendigo foi para o seio de Abraão, foi salvo, vai ser consolado, não porque ele sofreu somente nessa terra, mas esse aqui Jesus trabalhando na mente dos seus ouvintes. Nós sabemos que quem não aceitar Jesus, não tem jeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nem porque, talvez, como eu disse, nós servimos a Deus, talvez nós podemos passar necessidade. Deus cuida, irmãos. Eu sou prova disso. Talvez eu não tenha o que eu quero, mas o que eu preciso, Deus provém. Deus nunca deixou passar fome. Deus nunca deixou passar fome. Talvez na minha mesa não tinha aquela, tanto de mistura, mas o arroz, o feijãozinho, o ovo ali, glória a Deus. Deus nunca deixou faltar. Eu sou uma prova viva que Deus cuida. Já contei meu testemunho em parte, alguns dos testemunhos, quando a minha esposa ganhou as minhas filhas há 14 anos atrás, eu desempregado, pagando aluguel, era como trabalharia com crianças gêmeas. Nós oramos e o Senhor nos sustentava, enviava o alimento. Através da oração, irmão, nós precisamos crer. Isso Deus permitiu para mim passar, para mim passar por isso. Por quê? Para mim conhecer Ele melhor. Para mim ver que Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que cuida, Ele não abandona os seus.
Então Deus muitas das vezes permite situações na nossa vida para nós crescermos na fé, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa fé seja exercitada. Então, mas Deus cuida. Então eu vejo aqui na vida dele, nessa parábola que Jesus conta, aquele homem que tinha de tudo, vestia bem, né? A vida regalada, uma vida esplendidamente, tinha tudo que tinha. Agora ele foi desaprovado diante de Deus. Ele teve a oportunidade de ajudar aquele mendigo e não ajudou. Isso que nós aprendemos. Aqui, irmãos, tem muitas lições, irmãos, para nós nessa parábola, nessa passagem. Aqui o mendigo estava na porta dele desejando comer a migalha e ele não dava nem as migalhas para o mendigo. Olha só. Mas se a gente olhar espiritualmente, se ele mesmo que ele desse a comer, deixasse o mendigo comer na mesa dele, se ele não crê hoje, aqui ainda estava no Velho Testamento, está falando de obras, mas hoje nós sabemos, se não crer em Jesus, não tem jeito também. Pode fazer boas obras, que nós devemos ter consciência que o salvo, ele tem boas obras, mas nós não podemos praticar boas obras para ser salvo, senão nós tiramos, né, invalidamos o sacrifício de Cristo. Entendamos isso. Os salvos têm boas obras. Por quê? Se eu sou salvo, se eu sou um seguidor de Cristo, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu ver uma pessoa necessitada e eu, igual a situação desse homem, vivendo uma vida regalada, tinha de tudo, e vendo o mendigo na porta dele, não ajudava, não dava nenhum pão para o mendigo. Então nós que entendemos a palavra de Deus, eu devo sim fazer as boas obras dentro das minhas condições. Devo ajudar as pessoas, devo aconselhar, devo doar, ajudar financeiramente, ajudar com remédio. Isso tudo é bom. Mas isso não me salva. O que me salva é a fé em Cristo. É o sacrifício de Cristo que me perdoa, que me purifica de todo pecado, porque o Senhor me comprou para Deus. Ele pagou o meu preço. Mas como eu sou um salvo, e sigo as pisadas de Jesus, eu faço as boas obras dentro das minhas condições. Eu não posso ver a pessoa padecendo, sofrendo, e eu virar as costas, não ajudar a pessoa. Eu devo estender as mãos, porque Jesus estendeu a mão para nós. Jesus estendeu as mãos para nós, e eu devo estender, principalmente, irmãos, espiritualmente. Porque tem pessoa que, às vezes, você vai ajudar, da esmola, ela não muda aquela vida. Você, mais do que a esmola, mais do que uma ajuda social, mais do que uma cesta básica, um prato de alimento que você tem que dar para uma pessoa, tudo isso é bom. Você deve falar de Jesus para ela. Que Jesus pode mudar, tirar ela da sarjeta. Jesus pode tirar ela do vício. Jesus pode mudar a vida dela. Pode. Eu sempre falo, a maior bênção que o ser humano pode ter, eu e você, é o nosso nome escrito no livro da vida. É o maior presente que Deus pode nos dar. Presta atenção. A maior bênção que você pode alcançar de Deus é a vida eterna, é a salvação. Não se compara. Deus pode te dar uma carreta, pode te dar uma vila cheia de casa, pode te dar 10 piscinas, 10 clubes. Se você não tiver o nome escrito no livro da vida, isso não adianta nada, porque isso não te salva. Então nós devemos ter isso na consciência. O maior presente, a maior graça, a maior bênção que Deus pode nos dar é Jesus, o seu Filho que morreu na cruz por nós. É a salvação. Depois as outras coisas. Põe a salvação como prioridade na sua vida. Esse homem não pôs. Esse homem estava tão apegado nas coisas desse mundo, viveu uma vida de luxo, de tanta regalia, que esqueceu de fazer o bem para o pobre que estava ali na porta dele. Como se diz, a salvação estava na porta dele e ele não quis, porque estava preso naquilo que ele tinha. Lógico, eu já expliquei, isso aqui é uma parábola, Jesus ensinando para os judeus, seus seguidores, que eram misticismos que eles tinham, as crenças que eles tinham eram errôneas, porque eles criam que os ricos eram salvos, era bem aprovado de Deus, e os pobres eram rejeitados por Deus, até mesmo doente. Quando a gente vê uma passagem em João que os discípulos perguntam para Jesus, quando eles veem um cego de nascença, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus, ninguém pecou, nem ele nem os pais, isso aqui é para manifestar a glória de Deus. Então eles tinham uma visão errônea.
E muitas das vezes nós também temos essa visão. Às vezes a pessoa está sofrendo, está padecendo, aí fala, é porque está no pecado. Então, mas pode ser, o pecado faz isso, joga o homem na sarjeta. O pecado destrói o homem, porque o pecado faz uma barreira entre ele e Deus. O pecado nos destrói. Eu falei que o câncer pode matar fisicamente. Né? Vira metástase, até matar, pode. Mas o câncer do pecado, o pecado é pior do que o câncer. Qualquer câncer mais agressivo que pode existir, o pecado é pior, porque o pecado mata o corpo e lança no inferno. O pecado mata o corpo e impede do homem entrar no céu. Agora, o câncer, a doença mais grave que seja, ela mata o seu corpo. Mas se você tiver fé no sacrifício de Cristo, se você tem comunhão com Deus, você vai para o céu. O câncer não vai te impedir de você ter uma vida eterna com Deus, com um corpo glorioso, perfeito. Não. Agora o pecado vai. Então o maior presente, a maior bênção que Deus dá para o ser humano é a salvação. Não existe bênção maior. E este homem tinha essa oportunidade, mas ele estava focado no quê? Nos bens que ele tinha. Estava nem aí com os outros. Estava preocupado só com si mesmo, egoísta. Preso naquilo. Por isso que eu falo, irmãos, tem pessoas que não podem ser abençoadas. Tem pessoas, se Deus abrir a porta, prosperar ela, irmãos, ela desvia. Rapidinho ela desvia. Rapidinho ela deixa de ir na igreja. Aí compra rancho, aí tem de cuidar de rancho, vai para rancho, não participa mais das coisas na igreja, não evangeliza mais, faz seleção de amigos, só tem amizade com pessoas da alta, esquece os irmãozinhos mais, que tem uma vida mais simples, e assim vai. Tem pessoas que não conseguem lidar com riqueza, irmãos. E Deus conhece o coração. E para não te perder, muitas das vezes Deus segura, não nos abençoa. Às vezes nós oramos, Senhor me prospera, Senhor me dá casa, me dá carro. O Senhor conhece o seu coração. Às vezes você não conhece o seu coração, mas Deus conhece. Porque quantas das vezes nós falamos, isso eu não faço mais, e nós fazemos. Porque nós não nos conhecemos. Agora Deus conhece. Então muitas das vezes Deus nos impede. Segura a bênção para nós não perder a vida eterna. Porque para Deus o que importa, irmãos, é sermos salvos, irmãos. Vamos inculcar isso. O que importa é ser salvo para Deus. Por isso que ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus não foi para enriquecer ninguém. Não foi para prosperar ninguém. Não foi para pôr ninguém na mídia. Não foi para destacar. Não, irmãos. Jesus morreu na cruz para pagar o preço que eu tinha. O preço, a dívida que eu tinha com Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz. Para me salvar, para te salvar. Então não podemos ter uma visão errônea do Evangelho. Aqui eles andavam, os seguidores de Jesus, eles tinham uma visão errônea. Lógico, isso aqui é uma parábola e nós não podemos levar muito assim, em conta aquilo que está dizendo a parábola. Tem de aprender, enxergar o sentido dela. Não é por pormenor, estava no Hades, estava no paraíso. Não, não é isso. Nós temos que ver o que a parábola está nos ensinando. Não ficar catando, querer explicar os pormenores. Não, isso aqui não tem valor, não importa. Jesus está aqui ensinando aqui, para os seus seguidores, os judeus. Nem sempre a riqueza, a prosperidade e a aprovação de Deus. E também nós devemos saber que nem porque o outro era miserável, pobre, mendigo, vai entrar no céu sem passar por Cristo. Não tem jeito. Não era esse o caso. Porque aqui eles estavam no Velho Testamento e Jesus estava ensinando o pensamento errado que eles tinham sobre riqueza. E a gente vai ver Jesus trabalhando em vários lugares, tentando encaixar ou pôr na mente deles, né, que nem sempre a riqueza é a aprovação de Deus. A gente vê no mundo que vivemos. Quantas pessoas ateu, pessoas que não conhecem a Deus, às vezes até se levantam contra Deus, são prósperas. É a aprovação de Deus? Nem sempre. Elas vão dar conta disso que Deus confiou na mão delas. Todos vão confiar. Aprendamos, somos apenas mordomos. Tudo que nós temos aqui não é nosso, porque eu não levo nada.
apenas temos uma mordomia a administrar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Nem o ministério, nem o dom, não é nosso. Porque nós apenas somos mordomos de Deus. E aqui então, irmão, nós vamos ver nessa parábola que aquele rico estava no sofrimento. E fala com Abraão, ó, envia aí o Lázaro para pregar para os meus irmãos, para eles não virem para cá, porque aqui é um lugar de muito sofrimento. Aí Abraão fala, é uma parábola, Abraão fala, ó, lá tem os profetas, tem Moisés, tem a lei, quer dizer, a palavra, né? Se eles não crerem, ainda mais se um morto ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Ainda se um morto ressuscitar, eles não vão crer. Por isso que eu falo, irmãos, né? O Senhor sempre está falando, a gente sempre está pregando a palavra. E muitos, irmãos, só vão dar conta depois que eles partirem desta vida e for para o lugar de sofrimento. Né? A gente prega, ensina, falando da volta de Jesus, falando que precisamos estar bem com Deus. Como está a nossa vida com Deus se Jesus nos buscar hoje? Se hoje o Senhor me chamar, como eu estou com Ele? Como que a minha vida espiritual está com Ele? E muitos não preocupam com isso. Está preocupado somente com as coisas dessa vida. Somente para satisfazer os seus prazeres. Somente para, né, ganhar dinheiro, juntar e tal. Só pensa nisso. Não é errado. Temos que trabalhar e lutar mesmo. Não é errado. Estou falando prioridades. Qual que é a sua prioridade? Ir para o céu ou se tornar um rico aqui nesse mundo? Qual que é a sua prioridade? Esse camarada aqui, esse homem rico, a prioridade é viver uma vida regalada. Ele pensava que não ia acabar. Igual muitos que vivem nesse mundo. Pensa que a vida de luxo deles não vão acabar. Vai. Um dia vão partir aqui. Ó, o rico morreu. Olha que interessante. O rico morreu e o mendigo morreu. Os dois. O dinheiro pôde intervir para que ele não morresse? Não. Da mesma forma que o mendigo morreu, ele morreu. Só o destino que foi diferente. Um foi levado para o seio de Abraão para ser consolado, e o rico foi levado para o Hades, lugar de tormento, lugar de desespero, separação de Deus. Olha só, ele foi condenado porque ele era rico? Não. Não é só por isso. Como eu falei, hoje nós entendemos, tem muitos cristãos que servem a Deus que são ricos, né? São ricos, né? E por isso eles não são desaprovados diante de Deus. Depende de como que nós agimos com aquilo que Deus confia na nossa vida. Se a pessoa for rico, tiver bens, não for preso nos bens, ajudar as pessoas, usar aquilo que Deus está dando na mão dela para o crescimento do reino de Deus, amém, está aprovado. Porque somos apenas administradores. Porque muitos Deus prospera e dá riqueza prospera, ele pensa que é para ele. Não é, irmãos. É um erro. Tudo que Deus confia nas nossas mãos é para ajudar o próximo. É para a expansão da obra de Deus. É para ganhar almas. É para que nós possamos ajudar, aliviar o sofrimento de outras pessoas. Para investir no reino de Deus e assim vai. Então, e essas pessoas que são ricas, elas vão dar conta daquilo que Deus confiou na mão delas. Talvez a pessoa vai ser salva porque crê em Jesus, mas a eternidade vai ser pobre. Pobrinho, pobrinho. E talvez aquele que não tem nada nesse mundo, mas foi fiel a Deus. Tudo que Deus pôs na mão dele, ele fez. Talvez ele não conquistou nem a casa pobre, vai morrer pagando aluguel. Mas lá no céu, o galardão dele é grande. Aleluia. E aquele talvez que teve tanta riqueza, tanta glória nesse mundo. Tudo bem, ele serviu, ele crê no sacrifício de Cristo, vai ser salvo, mas não vai ter galardão. Por quê? Ele guardou, usou tudo que Deus deu para ele só em prol dele e da família dele. Era egoísta. Agora aquele que o Senhor confiou, ele deu até que não tinha. Sua vida, ele fez tudo para a honra e glória do Senhor. Se investiu na obra de Deus. Visitando, pregando a palavra, né? Fazendo a obra, ganhando almas para Jesus, fazendo a vontade de Deus, o galardão dele vai ser grande. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então aqui precisamos entender, o rico não foi para o Hades, para a condenação eterna,
não é por causa da riqueza. E nem o pobre, o mendigo foi para o céu, para o seio de Abraão, por causa da pobreza, não. Nós sabemos hoje que sem passar pela cruz não tem jeito. Sem passar por Jesus não tem jeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele fala, vai ao céu senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos entrar por Jesus, crer no sacrifício e obedecer a palavra de Jesus. É o que Deus quer de nós. Você pode lutar, você pode conquistar, você pode ter seus carros, sua fazenda, seus aviões, não tem problema. Não tem problema, isso não vai te mandar para o inferno. Depende da maneira que você usar aquilo que Deus te confiou. Agora, tem bênção que transforma em maldição. Como eu disse aqui no começo, tem pessoas que ora, pede a Deus, ela luta, Deus abençoa, ela conquista, aí depois ela troca Deus pela bênção. Aí o Deus dela é a bênção. O Deus dela é a fazenda, é o dinheiro, é o avião, é os prédios, é a riqueza. Aí ela, pronto. A bênção virou maldição. Aí vem Deus, que nos ama tanto, vai lá, permite que o diabo te rouba tudo. Põe você lá no zero de novo, só para você reconhecer que ele é Deus e que ele te ama. Olha Deus falando aqui nesta tarde. Tem pessoas que Deus tirou tudo, irmão, não foi o diabo, não. Alabachuri alamas. Não foi o diabo, talvez você tenha pensado, é o diabo que fez isso. O diabo me destruiu, tirou tudo que eu tinha. Não, Deus tirou. Para você reconhecer e servir a Ele com um coração sincero. Ele dá, mas Ele tira também. É o mesmo que dá, o mesmo que tira. Por quê? Ele quer que você ganhe a vida eterna. Ele peleja, Ele quer que você seja salvo. E o caminho que você estava, você estava cada dia indo mais para longe de Deus. A ganância, o desejo, né? Passando por cima de limites, enganando, usando coisas ilícitas para se enriquecer. Deus não aprova isso. Antes que você fosse para o Hades, onde esse homem foi, esse rico, Deus te tirou tudo para você reconhecer que Ele é Deus, para você se humilhar, para você clamar por misericórdia, porque Ele te ama e Ele quer que você se salve, que vale muito mais para Ele do que seus bens, tudo. É a sua alma, e nós devemos ter essa consciência. Nós, como cristãos, devemos ter essa consciência. Lute, conquiste, estude, se esforce, Deus abençoa. Mas nunca perca o foco. Nunca troque Deus pelas bênçãos, senão você está entrando num barco furado. A bênção vai virar maldição na sua vida. Aprendemos nesta tarde, irmãos? Você que está me ouvindo pode dar um glória a Deus. Então, a riqueza não vai impedir de nós entrarmos no céu se nós administrar da maneira certa. Se nós conseguirmos entender que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. E também nem a miséria, como aquele homem vivia, vai levar ele para o céu só por causa ele era pobre. Não. Precisamos de passar pelo sacrifício de Cristo. Precisamos de crer no sacrifício de Cristo e obedecer a palavra dele. O que ele manda. Não é o que eu mando, é o que Jesus manda nós fazer. Amém? Então não pense, você que está me ouvindo, eu sou um servo fiel, eu sirvo a Deus fielmente, eu ajudo, eu faço tudo, eu estou doente, eu não consigo comprar minha casinha, eu pago aluguel. Irmão, fica tranquilo, não murmure. Você viu, né? Você viu o que nós lemos aqui nesta tarde. O que nós falamos aqui nesta tarde. Se contente com o que você tem. Agradeça a Deus. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Agradeça. Não reclame. Dê glória a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se Deus quiser te prosperar, Ele te prospera. Amém? Não pense porque você não consegue, porque você não é curado ou porque você não consegue prosperar, Deus te abandonou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus está com você. Aqui a palavra é clara, né? De nos mostrar isso. Por que que Jesus escreveu, falou essa parábola, esse ensino? Muitos dizem que não é parábola porque tem nomes, né? Amém, mas na minha Bíblia está dizendo parábola. Parábola. Por quê? Porque os judeus tinham um pensamento errôneo. Riqueza é aprovação de Deus. Pobreza é desaprovação de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Lógico, cada caso é um caso, mas nem sempre.
Tem pessoa que está numa situação difícil, por quê? Porque ela abandonou Deus também, abandonou família, não quer trabalhar. Tem várias, cada situação é uma. A gente tem de analisar uma por uma. Mas nem sempre a pobreza é desaprovação de Deus. Ou a pessoa tem pecado, ou a pessoa está errando, está errada, está em pecado. Não, nem sempre. E nem sempre também aquele que está prosperando é Deus abençoando ele, nem sempre. Porque tem pessoas, como eu disse, que não servem a Deus e são prósperas. Mas um dia, naquele dia, nós vamos prestar conta diante de Deus. Todos que são ricos, pobres, vão prestar conta diante de Deus. E eu quero ser aprovado. Eu não quero ser pesado e achar em dívida, não. Eu quero achar que o meu peso esteja certo, né? Como lá no livro do profeta Daniel. O rei foi pesado, foi achado em falta. Eu não quero ser achado em falta, eu quero ser fiel porque eu quero entrar no céu. Como eu acredito que vocês que nos acompanham. Está aqui o caderno de oração, vocês podem enviar seus pedidos e nós vamos estar orando em favor de todos os pedidos. Né? Você que tem alguma dúvida, quer falar conosco, pode enviar a sua mensagem, o seu áudio, o WhatsApp está aí na tela. Talvez eu não consiga responder na hora, mas com certeza a gente vai estar respondendo. Aquilo que a irmã Débora achar que eu deva responder, eu vou responder. Aquilo que ela achar que ela mesmo responde, ela responde. Agora, o que for para mim, eu vou estar respondendo sim, com muito amor e carinho. Amém? Vamos orar nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus estamos aqui, Senhor. Agora, nesta tarde de quarta-feira, 25 de outubro de 2023, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, tão grande, que o Senhor nos proporcionou nesta tarde, de estarmos meditando algo na palavra do Senhor. Falamos aqui um pouco sobre a parábola do rico e do Lázaro. Meu Deus, que esta passagem, que esta parábola, que esta mensagem que falamos aqui nesta tarde possa entrar no nosso coração e fazer morada. Que nós possamos, meu Deus, focar nos céus. Meu Pai, que nós possamos dar prioridade ao Senhor na nossa vida. Porque o Senhor é tudo para nós. Ai, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Ai, se não fosse o sacrifício de Cristo lá na cruz. Estávamos todos perdidos. Mas o Senhor nos mandou tão grande salvação, que através do sangue do teu Filho, nós podemos chegar diante do Senhor e ser justificado através do sangue de Jesus. Senhor, nesta tarde, abençoa os nossos ouvintes. Visita o teu povo. Visita pessoas que estão doentes, com dores, passando mal. Deus, visita nesta tarde. Pai, os pedidos que estão aqui neste caderno de oração, Senhor. Visita, curando, libertando, salvando, mudando situações, papai. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo. Meu Deus, ministra a cura, ministra a salvação, ministra a libertação. Deus, abençoa as famílias, os casais. Meu Deus, abençoa os filhos, netos, sobrinhos, né? Toda a família, Deus abençoa nesta tarde. Tira toda a confusão de dentro deste lar, Senhor. Abençoa, Pai, este casal que está passando por crise no casamento. Deus, restaura, Pai. Meu Deus, coloca amor nos corações. Restaura, meu Pai, o modo de pensar, o modo de agir, meu Pai. No nome de Jesus, visita aqueles também que estão com problemas emocionais, estão depressivos, com crises de pânico, crises de ansiedade. Essa pessoa que tem se cortado, essa pessoa que tem se trancado num quarto, essa pessoa que tem se isolado, essa pessoa que tem tentado contra a própria vida, Deus, liberta, Pai. Tenha misericórdia dos jovens, adolescentes, meu Pai, que muitas das vezes entram por este caminho, aquele moço que, meu Pai, que está hospitalizado por causa do veneno de rato, Deus, tenha misericórdia dele, muda aquela situação, papai. Enfim, todos que necessitam de um milagre, de uma cura, pessoas com câncer, pessoas, meu Pai, com Alzheimer, pessoas, Senhor, com doenças crônicas, doenças degenerativas, pessoas com doenças autoimunes, pessoas que fizeram cirurgia, sofreram acidentes. Meu Deus, visita todos, meu Pai, que precisam de um milagre nesta tarde. Meu Deus, muda a história, cura, Pai. E eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo toda dor, toda doença. Pai, no nome de Jesus.
Toca nessa pessoa, Pai. Toca, Pai, em todos que deixaram seus nomes, seus pedidos, meu Pai, aqui, que estão anotados nesse caderno. Visita todos, meu Pai. Manifesta a tua cura, manifesta a libertação, manifesta o milagre. Pai, pessoas que estão passando por crises existenciais. Meu Pai, dá vitória para ela, ajuda ela a vencer esses problemas. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, Senhor. Visita essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que não ora mais, essa pessoa que não congrega mais, essa pessoa que já foi uma bênção, hoje está parado. Deus, levanta esta vida. Salva aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Salva as almas, Senhor. Que essa pessoa possa, meu Deus, entregar a vida ao Senhor a partir de hoje. Pai, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus eu lhe clamo. Pai, eu entrego todos os pedidos nas tuas mãos. Eu entrego cada um que está ouvindo esta mensagem, eu entrego nas tuas mãos e peço a tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que você possa ser abençoado, abençoada. Receba o teu milagre, a tua bênção. Seja tocada pelo Senhor nesta tarde. Seja tocado. E sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu quero deixar um testemunho para a edificação da nossa fé e também venho pedir que você compartilhe, nos ajude. Por favor, compartilhe essa mensagem, essa oração com todos os seus contatos. Amém? E Deus vai te recompensar. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Ficam todos na paz, uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Débora, irmão Eurípides. Irmã Débora, eu vim gravar esse áudio para testemunhar que antes de ontem o irmão presbítero Eurípides orou pedindo para colocar o celular na barriga, onde quisesse, onde tivesse um problema. E eu coloquei, que eu estava com uns dias que não defecava, sabe? E eu estava já até meio preocupada. Aí eu coloquei com fé, pela fé, e orei juntamente com ele. Acredite, a irmã, graças a Deus, que Deus ouviu a oração, as orações dele e a minha também aqui, e me abençoou, que no mesmo dia, logo depois da oração, minha barriga funcionou, graças a Deus, meu intestino funcionou. Eu dou glória a Deus e aleluia, pela bênção que Deus operou na minha vida, e graças a Deus. Deus abençoe, e vocês continuam nessa fé, irmã Débora. Deus que abençoe você, abençoa a senhora, abençoa o irmão Eurípides, que dá vitória, dá graça, e supre todas as necessidades, porque só Deus para suprir nossa necessidade nesse mundo que estamos vivendo. Mas Deus é poderoso, Deus abençoa a família toda, as filhas de vocês, toda a minha necessidade, toda a minha família. Amém e amém.